Saudações fraternas a todos. Este será o 13º vídeo Estudo Quarentena, que vamos chamar de vídeo 13A, porque hoje ainda teremos o 13B, porque a aula de hoje eu dividi em 2 vídeos. Agradecemos aos amigos espirituais que nos intuem na escolha do assunto para estudo e pedimos que nos ajudem no desenvolvimento do assunto da reflexão de hoje. A leitura para estudo foi o Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 1, no item dos Espíritos. Então, hoje vamos falar um pouco dos espíritos. Podemos definir espíritos como sendo os seres inteligentes da criação. Sendo Deus a causa primária e a inteligência suprema, ao criar o homem sua semelhança, criou os seres inteligentes. Deus está no espírito em inteligência. Este espírito que hoje habita este corpo, Jussara, que já habitou outros corpos e que irá habitar outros ainda, se assemelha a Deus em inteligência. Espíritos são inteligentes por obra de Deus, uma vez que Deus deu a eles a inteligência. Mas os espíritos não são divindades, não são uma fatia de Deus, são seres independentes. Assim ele os fez. O espírito que ora habita este corpo foi criado por Deus. Por isso tem inteligência, mas não é e nunca será como o Criador, porque essa inteligência não é suprema. Só o divino Criador tem inteligência suprema. É Deus o Criador de todos os espíritos. No momento da criação do espírito é que principia a existência daquele espírito. Todo espírito tem um início, e isso fica evidente pelo simples fato de não ser igual a Deus, porque Deus não teve início. Deus existe por toda a eternidade. Deus não foi criado por nenhum espírito, mas Deus criou a todos os espíritos e os fez submissos à sua vontade. O que não nos é dado saber é quando e como cria o espírito. A confiança que temos no Divino Criador é que nos impulsiona a respeitar os seus desígnios. E se ele não quer que saibamos como e quando o nosso espírito for criado, deve ter algum motivo importante. E quem somos nós para contestar a vontade do Pai? Espíritos amigos, quando perguntados por Kardec a respeito dos elementos que foram utilizados na criação dos espíritos, responderam que espírito é a individualização do princípio inteligente, que não é mais o princípio inteligente universal. Ou seja, o princípio inteligente universal, quando individualizado, é espírito. O espírito emana do princípio inteligente universal. Mas quando se individualiza, é espírito. Deus cria por sua vontade, espírito ou qualquer uma das criaturas existentes. Mas a espiritualidade nos esclareceu
que a criação divina é permanente. Deus continua criando. Nunca parou de criar. Nós devemos compreender que se o espírito foi criado, se ele é uma criação, deve ser alguma coisa. Costumamos classificar as coisas que conhecemos em materiais, quando tem matéria, e imateriais, quando não tem matéria. Devido a essa classificação que conhecemos, é que não podemos definir espírito como imaterial, porque espírito é matéria. Mas é uma matéria puríssima, diferente de tudo que conhecemos. Não temos nada entre nós que possa ser comparado ou percebido. Assim, é que a palavra melhor para definir espírito seria incorpóreo, o que não tem corpo. Uma dúvida bem interessante a respeito da temporalidade do espírito é se ele é eterno, mortal ou imortal. Eterno é o que não teve início e não terá fim. Deus é eterno, porque ele não teve início e não terá nunca o fim. Mortal é o que tem início e tem fim. Como exemplo, podemos dar o corpo físico. Este sim, tem um início e a morte é seu fim. Imortal é o que tem início e não terá fim. O espírito é imortal, porque ele foi criado por Deus e naquele momento ele teve início, mas não terá fim. Assim sendo, o espírito, uma vez criado, não terá fim. Mas isso não significa que ficará sempre igual, uma inteligência estacionada pelo passar dos tempos. Não, nada disso. Cada espírito recebe a graça de ocupar corpos que irão ajudá-lo a evoluir, quando então irá atingindo graus mais elevados de pureza. Mas estas individualidades inteligentes e incorpóreas, que formam um mundo à parte, que chamamos de mundo espiritual, que existem antes do corpo físico e continuam a existir depois que este morre, é um mundo formado independente do mundo corporal. Mesmo que o mundo corporal acabe, não haverá alterações no mundo espiritual, pois o mundo espiritual não depende do mundo corporal. Os espíritos são uma das forças da natureza que servem de instrumento para Deus cumprir seus desígnios. Assim sendo, é compreensível que estejam em toda parte. Eles estão aqui do nosso lado ou povoando espaços no infinito. Nem todos os espíritos ocupam os mesmos espaços, porque os menos avançados não ocupam os espaços dos mais avançados. Os espíritos amigos nos dizem que a forma usada pelo espírito puro para se apresentar a nós encarnados pode ser variada. Ele permite que o vejamos da forma como imaginamos. Um clarão, uma chama ou qualquer outra forma. Uns imaginam uma luz imensa, uma luz forte, outros um raio, não importa. A sua cor também pode variar de acordo com o grau de pureza do espírito.
Já continuaremos nosso estudo no vídeo seguinte. É bom dar um tempo para tomar um cafezinho. Já voltamos.